Glória a Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, pastor? Amém. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Só vi 3 amém. Amém, queridos? Amém. Agora ficou melhor. Glória a Deus. Gostaria que você pegasse a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. É só esse capítulo, esse versículo por enquanto. Amém? Amém. Diz assim: quando a tua palavra encontrada, eu comi cada frase e digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo. Júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Essa palavra a gente sempre usa ela como oração. Achando as tuas palavras, eu as comi. E eu creio que nós chegamos num tempo, queridos, que nós precisamos tomar uma decisão em relação a Deus. Ou eu me alimento dele, ou eu vou ficar, diz ali a palavra, desnutrido. A palavra diz assim que ele achou as palavras e eu comia só uma vez por semana, só na quarta, só na sexta, dia após dia. Então nós precisamos, queridos, entender. E eu tenho assim aconselhado pessoas e falado com as pessoas e eu tenho dito assim: leia a palavra, tome posse da palavra, reivindique a palavra. Se eu e você não entender que é a palavra que move a mão de Deus sobre as nossas vidas, como o pastor falando, é a fé, é a convicção, tudo isso. Amém, queridos? Mas Jeremias disse que achando as tuas palavras, eu as comi e eu as digeri. Dia após dia, elas me nutriram, quer dizer, me alimentaram. Se eu e você não se alimentar de Deus, da palavra, daquilo que Ele tem colocado para as nossas vidas, queridos, nós vamos o quê? Ficar anêmicos espiritualmente. Uma pessoa anêmica é uma pessoa que não está com uma boa saúde, é ou não é? Ela não está tomando ou se alimentando da maneira correta, é ou não é? Aí vem a anemia, a pessoa fica doente, por quê? Porque não está se alimentando certo. E assim é a nossa vida espiritual. E se nós não entendermos como cristãos, queridos, que precisamos desse alimento, que precisamos nos fortalecer na palavra, nos agarrar nela, nos fortalecer, nos enraizar, as coisas elas não vão acontecer. Amém, queridos? Nós só vamos vencer com a palavra. Nós só vamos vencer com aquilo que está nos mantendo. E se o que está nos mantendo é a palavra, nós vamos permanecer de pé. Porque Jeremias disse: eu fui nutrido dia após dia, e o Senhor me viu e eu sou do Senhor. Amém, queridos? As pessoas hoje elas têm fraquejado, falhado, se desanimado, se entristecido, desistido na metade do caminho. Por quê, queridos? Porque muitas vezes nós, como seres humanos, nós planejamos algo da forma que nós gostaríamos que fosse. É ou não é? Nós imaginamos, nós desenhamos e muitas vezes as coisas não funcionam da forma que eu e você imaginamos ou desenhamos. Mas é da forma que Deus tem para as nossas vidas. E nesse caminho, nós precisamos o quê? Nos nutrir da palavra de Deus. Nos nutrir daquilo que vai nos manter de pé.
E ali, como eu disse, muitas pessoas se alimentam do quê? Se alimentam de notícias ruins, se alimentam de coisas ruins, se alimentam do negativo, se alimentam daquilo que não vai dar certo, se alimentam das palavras de pessoas que o inimigo coloca ao teu redor, muitas vezes, para te desanimar. Então, se você não tiver essa posição, não, eu não vou ouvir isso, não, eu não vou me alimentar do que essa pessoa está falando, não, eu não vou me alimentar disso que eu estou ouvindo ou vendo, eu vou me alimentar daquilo que me dá força, que me nutre cada dia e que vai me levar à vitória. Amém, queridos? Então, por isso a Bíblia diz que nós só vamos permanecer de pé, queridos, se nós estivermos firmados na rocha, na palavra, queridos. Porque diz que a Bíblia diz que tudo vai passar. Mas nós precisamos o quê? Estar firmados, queridos, na palavra de Deus. Então, nós não vencemos o inimigo com choro. Não que não possamos chorar. Amém? Nós não vencemos o inimigo com pena de nós mesmos. Nós não vencemos ele dessa forma. E Jesus, ele deu o exemplo. Amém, queridos? Jesus, quando estava ali com um inimigo no deserto, o que Jesus fez? Ele estava nutrido da palavra. Ele era a palavra. Ele não brigou com o diabo. Ele não fez nada a não ser dizer, está escrito. Amém? Jesus disse para o diabo, está escrito. E nós muitas vezes não conhecemos o que está escrito. E se não conhecemos o que está escrito, não podemos tomar posse. Amém, queridos? E nós, como seres humanos, nós precisamos de algo para nos fortalecer. E por isso muitas pessoas, muitas vezes, se agarram em pessoas, se agarram em coisas, porque acham assim, ó, é disso aqui que vai vir minha força, é isso aqui que vai me ajudar, é isso aqui que vai mudar minha vida, é ou não é? As pessoas se agarram, porque nós, seres humanos, queridos, Deus, ele deixou essa dependência dentro de nós. Nós não somos aqueles que não precisam de nada. Amém, querido? Nós precisamos de Deus. E se nós entendermos isso e tomarmos posse do que essa palavra está dizendo, que Jeremias entendeu, nós vamos o quê? Ficar fortes. Nós vamos o quê, queridos? Prevalecer. Nós vamos o quê? Nos fortalecer. Nós vamos vencer, seja a situação que vier. Eu falava essa semana com uma pessoa e eu dizia assim, muitas vezes a gente via situações e a gente dizia, eu achava que nunca ia passar por uma situação dessa. E quando nós muitas vezes nos encontramos numa situação dessa. Mas a Bíblia diz, queridos, que se nós estivermos nutridos, alimentados por essa palavra, quando você vem no culto e você ouve a palavra, você se alimenta. Mas só no domingo, não. Só na quarta, não. Só na sexta, não. Você precisa se alimentar todos os dias. Amém, querido? Você precisa estar perto. Você precisa a cada dia, Jeremias falou. A cada dia. E quando invocar o teu nome, eu disse, eu pertenço a ti. Você saber qual é o Deus que você serve e o que ele pode fazer. E aí ninguém vai te tirar da condição que Deus ele deu para nós de vencer. Amém, queridos? Então, se nós entendermos o que eu preciso hoje, pastora, eu estou vivendo esse momento tão difícil, o que eu preciso hoje fazer para que as coisas mudem? Precisa disso. Todos nós precisamos. Amém? E a gente tem, queridos, falado aqui. Isaías diz que a palavra, ela é como um martelo que bate, 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 até entrar. Então Deus, ele está nos proporcionando, queridos, a estar ouvindo essa palavra que é preciosa, é pérola. A Bíblia compara a palavra de Deus como pérola. Pérola é preciosa, queridos. Então, se nós entendermos isso, a nossa vida muda. Há uma chave para mudar a nossa vida, queridos. É você se alimentar da palavra, como disse o pastor, e acreditar naquilo que Deus fala.
Amém? Ele não falou. Ele não vai falar. Ele continua falando. Amém? Ele falava, ele fala hoje e ele continuará falando, porque a sua palavra, ela é viva e verdadeira. Amém, querido? Amém. Então, se nós entendermos isso, se nós entendermos, queridos, essa condição que a palavra está dando, que eu e você vamos nos alimentar da palavra, vai ser, como a gente diz, meio caminho andado. Amém. Sabe aquela história que as pessoas dizem? Você entendeu isso? Entendi. Então agora, meio caminho andado. Quer dizer, você já saiu do lugar que você estava. E é isso que nós queremos, eu e o pastor. Que você entenda que a palavra de Deus tem poder. Por isso que nós temos falado. Nós temos batido, martelado, repetido. Porque é ela que tem poder. As minhas palavras são em tudo verdade. Amém, querido? Amém. Então, assim, ó, você pode estar assim, ó, eu oro, eu jejuo, tudo faz parte. Amém, querido? Mas se você não orar a palavra, se você não declarar a palavra, se você não fizer como Jeremias disse. Jeremias disse, eu achei e a cada dia eu comecei a me alimentar dela. E aí eu me mantive de pé. Porque quem lê o livro de Jeremias vai ver que Jeremias, queridos, foi um profeta que enfrentou uma época muito difícil do povo de Israel. Uma época onde o povo não se submetia. Mas ele achou a saída para permanecer de pé. Amém, queridos? Amém. Ele achou a saída. Que eu e você possa achar, queridos. Que eu e você entenda nessa noite. A pastora tem razão. A palavra é a chave. Se eu tomar posse da palavra, a minha vida vai mudar. A minha casa vai mudar. Então assim, ó, tome posse daquilo que já é teu em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Eu estou calculando o tempo para deixar o pastor acrescentar aquilo que Deus ele vai estar. Aqui para falar também. Ele está assim, parece que ele está num acelerador para falar. Mas a essência do que o Espírito Santo ele quer ministrar nas nossas vidas. Como o pastor ali, Fabiano cantou, o pastor André Fabiano cantou. O renovo vem quando eu entendo. Amém? Senão eu só recebo uma emoção. Não que você não possa chorar, não que você não possa se emocionar, não tem problema isso, amém, queridos? Mas nós temos que receber um renovo no Espírito, para que eu e você saia daqui fortalecido para vencer essa semana, esse ano e continuar firme na presença de Deus. Amém? Amém. Esse é o verdadeiro renovo. É quando eu entendo aquilo que é para a minha vida e que vai transformar a minha vida. Amém? Amém. Pode falar, pastor. Amém, querida. Penso. Querida, quando a tua palavra foi encontrada, eu a comi, cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia. São a minha satisfação. Amém? Amém. O que o profeta falou aqui? Que na mesma necessidade que você tem, qual é o alimento que você mais gosta de comer? Uns gostam de carne, né? Carnívoros, churrasco, outros são mais da salada, né? Vegetarianos. Um gosta de massa. E assim é a palavra, queridos. Se você não tiver esse amor, esse desejo de se alimentar dessas coisas boas que você gosta, a palavra ela vai ter que fazer parte disso na tua vida. Vai ter que ser algo que você vai ter que gostar. Vai ter que digerir ela, vai ter que se alimentar dela. Tu vai ter que, quer dizer que vai ter, queridos, a palavra você lê e depois vai ter que meditar nela. O digerir é meditar, é pensar.
É o que Deus quer falar comigo nessa palavra. O que Deus quer me dirigir nessa palavra. Amém. Amém? E aí sim, queridos, vai haver efeito na tua vida. Claro que se você ler corrido a Bíblia, o Espírito Santo vai te trazer algumas coisas. Mas se você não tiver esse momento diário com Deus, para nutrir o teu espírito, vai ter um espírito fraco. E o espírito fraco, queridos, engole qualquer coisa depois. Aí vai atrás de profecia, porque não ora em casa, porque não lê em casa, porque não busca em casa. Aí vai atrás de pessoas que revelam tudo, porque não conseguem ter uma intimidade com Deus. A palavra não, queridos. A pessoa que ela é firmada na palavra, ela não engole qualquer coisa, não. Amém? Amém. Não engole, queridos. Ela quer um alimento bem gostoso, um churrascão bem forte, bem temperado. Amém? Essa é a palavra. Paulo fala, quando eu era criança, me alimentavam com leite, um leitinho, aí tudo bem, né? Mas agora eu sou adulto, sou grande, eu tenho que me alimentar com comida sólida. E vocês estão recebendo comida sólida neste lugar. Ninguém mais aqui é bebê, ninguém mais está no leitinho, não. Nós estamos agora se alimentando em comida sólida, onde vai fazer diferença em nossa vida, vai nos manter ela. A pessoa que não lê e não ora em casa, queridos, é uma pessoa fraca espiritualmente. Fraca. E aí quer chegar no culto e receber tudo aquilo que não buscou em casa. E o culto é uma complementação daquilo que você veio buscar. Aí a celebração, porque todos buscaram durante a semana. Eu vou no culto para celebrar esse Deus, porque você está forte, está animado, tem intimidade, ouve a voz do Espírito. Amém? E aí você está aqui na igreja, levando todo mundo a receber aquilo que você também buscou em casa. Por que tem culto que está pesado, queridos? Nós aqui, que ficamos aqui na frente, tem cultos que a gente se pesa, cansa, sabe? Cansa. Eu saio daqui carregado, cara. Às vezes, queridos, até para dirigir é difícil para chegar em casa. E tão cansado que eu fico aqui. Por quê? Porque as pessoas sugam daí. Porque elas não se alimentaram em casa, elas querem sugar tudo aqui. Amém? Amém. Jesus falou, quem que me tocou? Alguém me tocou, porque virtude de mim saiu. Então, quando você está cheio, alguém te toca, vai sair de ti a virtude. Aquilo que você buscou, aquilo que você tem intimidade, aquilo que você tem amor e louvor a Deus. Aí chega aqueles que te sugam. Tem ambientes que sugam nós. É ou não é? Tem ambientes que você visita que te suga. Parente que tu vai na casa, tu sai lá mal. Por quê? Porque te sugou a tua energia. Então nós devemos buscar a Deus para estar sempre fortes. Amém? Amém? Amém. Não abatido, mas alegre em Cristo, porque você leu, porque você se alimentou, você ama a palavra, ama. Jeremias falou isso, eu amo a palavra, eu amo. Por isso que eu me alimento dela, eu como ela. Amém? Amém. Se tu achar necessidade de tirar uma folha e se alimentar, faça isso. É fé. Vai fazer efeito na minha vida. Depois compra outra Bíblia. Amém? Amém. Vai fazer efeito? Vai fazer quando você vive, queridos. Amém? Leu, aprendeu e viveu. Isso vai trazer a diferença, velho. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Está aqui, ó. O que diz aí, pastora? João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Amém? Amém. Está aí o segredo. Jeremias falando que nós devemos se alimentar dela. Jesus falando que nós devemos ter ela. Se as minhas palavras estiverem em vós. Como é que as palavras de Deus vão estar em você? Através da leitura. Através de você buscar a palavra. Através de você ter uma intimidade com Deus. Aí a palavra vai estar em vós. Aí você está forte. Porque a palavra de Deus tem força, tem poder. Não é nós. É a palavra que tem.
E as tuas palavras, misturadas com a palavra de Deus, ela tem força para chegar ao trono de Deus daí. Tem uma passagem, queridos, que fala que a palavra de Deus é a NASA. O que é NASA? NASA é aquele negócio que tem lá nos Estados Unidos. Lá não, queridos. NASA significa, no hebraico, combustível. Amém? NASA é combustível. Então, o que faz as tuas orações chegar até Deus? Que combustível você vai ter que usar? A palavra. Amém? A palavra é o combustível para chegar às orações na presença de Deus. Amém. E aí no momento que você está ligado em Deus, a palavra está dentro de ti, você começa a orar. Aí tu vai lembrar do versículo. A tua palavra diz assim, Senhor, lá no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 2, que o Senhor vai adiante de mim, direita os caminhos tortos, quebra as trancas de ferro, abre as portas de bronze, dá tesouros escondidos em lugares secretos. E assim seja na minha vida, Senhor. Amém. E o Senhor abre as portas. Abre. Abençoa minha vida. Vá na frente. Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Capítulo 6, perdão. Filipenses 4, versículo 39. Diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de minhas necessidades. Queridos, as necessidades todo mundo tem. Quem é que vai nutrir ela? É Jesus, através do quê? Da palavra. Você se alimentar dela, buscar ela, estar ligada nela. Amém? Amém? E aí você vai ter força. Senão você vai ser fraco. Fraco. E aí a pessoa fraca, o que acontece? É uma pessoa que está à mercê do inimigo. Por que o tigre, o leão, a onça, que mais? A leoa, aonde ela vai? Ela separa sempre o mais fraco da manada. Ela não é. O mais fraquinho ela vai separar. O mais pequenininho, ou que acabou de nascer, né? Ela vai separando o doente, o mais velho, separa para que ali vai, a presa pega e mata e se alimenta dela. Assim é o diabo. Ele conhece quem está fraco no meio do rebanho e vai lá e vai investir na vida dessa pessoa. Vai colocar pessoas, situações, vai agir na emoção, vai agir aonde for para que a pessoa caia. Aí ele vem e abate ela. Porque a palavra fala lá no livro de Pedro que o diabo anda ao nosso redor como um leão para nos tragar. Amém? Então ele é um leão que está sempre preparado ali, e ele é sorrateiro, né? Ele vai de mansinho, ele espera o momento certo, quando você está distraído, quando você acha que não vai dar nada, não dá nada, vou continuar mentindo, vou continuar fazendo o que eu faço, não vou ler a palavra, vou só no final de semana na igreja, vou ser uma pessoa religiosa. E aí o diabo sabe. E aí vai chegar o momento certo, ele vai dar o bote. E a palavra de Deus fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Esse é o trabalho do diabo. Matar, roubar e destruir. Ele mata os teus projetos, os teus sonhos. Ele mata, queridos, fisicamente, coloca doenças. Ele destrói famílias através do que? A pessoa fraca, uma pessoa que não busca a palavra, uma pessoa que não vive na palavra, anda na mentira, fazendo coisas erradas, e aí o diabo vem, pega esse, porque a palavra não está dentro dela, ela não se encontra forte, e o diabo está atrás desses, não está atrás de uma igreja que ora, uma igreja que lê, uma igreja que busca, amém? Ele está atrás. Muitas igrejas estão vivendo só no oba-oba. Só pregando que Jesus dá carro, dá moto, dá casa, dá trabalho bom, dá dinheiro. Esse não é o propósito de Jesus. O propósito de Jesus é da salvação. Amém? É da transformação, mudança de caráter, mudança de vida. Isso é o propósito de Deus. E o resto é consequência daquilo que você está vivendo com Deus. Ele vai te dar. Amém? Porque você está sendo fiel a Ele. E isso, queridos, nós temos que viver.
Se você não tiver amor à palavra, se você não buscar a palavra, você é uma presa fácil para o inimigo. É uma presa. Não esqueçam disso. Porque Deus, usando a vida de Pedro, fala: o diabo é como um leão. Está sempre ao nosso redor, tentando nos dragar, tentando nos pegar. Teve uma época, queridos, estava passando uma luta muito forte, muito. Eu estava esgotado fisicamente, emocionalmente, eu estava assim, eu não conseguia nem orar mais. Eu só chorava, de tão cansado que eu estava. E eu, no momento da tarde, eu peguei e fui para casa. E quando eu estava chegando em casa, subindo ali a subidinha da minha casa, as pessoas que sabem onde que eu moro, tem uma subida, eu ouvi nitidamente o rugido do leão. Nitidamente. Eu ouvi o rugido do leão. E me veio a passagem. Entrei para o meu quarto, peguei a Bíblia, abri na passagem de 1 Pedro, comecei a ler, queridos. E realmente o que eu estava passando era um momento de tormento, de luta, porque ele estava fazendo mal para mim desistir, para mim não ficar de pé, para mim abandonar a igreja, abandonar o ministério, abandonar tudo na época. Porque na época eu não era pastor, eu era um membro como você, sentado aí ouvindo a palavra, mas eu estava passando por luta. Só que a palavra que o pastor estava me dando era diferente. Era uma palavra que não fechava com aquilo que eu estava vivendo. Deus começou a nos dar experiências. Hoje, queridos, a gente participa de reuniões com famílias e a gente leva a palavra certa para aquela família. Amém? Porque que a palavra nos ensina. A gente dá o conselho alicerçado na palavra. Não é porque eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo, não. Nós não temos achismo, nós temos a palavra, e a palavra que move. Amém. Se a palavra diz faça isso, faça, que vai dar certo. Amém? Amém. Vai dar certo. Eu confio plenamente na palavra. Amém. Eu acredito plenamente na palavra. Eu sou fiel à palavra. Amém? Não ensinamentos humanos. Ah, não, o psicólogo fulano de tal falou isso, o psicólogo ciclano falou aquilo, o psiquiatra... Não. Eu confio na palavra. Amém. Amém? Amém. Eu as comi, digeri. Queridos, eu li mais de 20 vezes já a Bíblia inteira. Mais de 20 vezes. Tem crentes com 20 anos de igreja que não leu nenhuma vez ainda, pastor. Tem pessoas que não pegam a Bíblia para ler. E aí são o que? Frágeis, fracos. Engole qualquer coisa. Amém? E não é assim não, queridos. Quanto mais você lê, mais forte você fica. E a palavra ela tem um poder de mudança. Quanto mais você lê, mais você se transforma. Quanto mais você lê, mais forte você fica. Quanto mais você lê, você recebe mais de Deus. E aí você tem o poder de Deus na tua vida através da palavra. Como nós vemos ali no versículo 7 de João 15. Que Jesus está dentro de você através da palavra. Amém? Amém. E tudo aquilo que você pedir vai acontecer daí. Amém? Tem muito crente que ora que não acontece, por quê? Porque não lê a palavra. Está fraco. Aí quer que aconteça. Aí vem no domingo e quer que aconteça tudo na vida dele. Mas aí vem Jeremias e diz: todos os dias eu me alimentei dela. Amém? Para você ficar de pé, vai ter que se alimentar. Todos os dias. Café da manhã, almoço e janta. E um momento de leitura da palavra. Amém? Amém, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus é bom? Maravilhoso. Amém. Eu quero ler 2 versículos aqui para completar essa palavra de Jeremias. Jeremias, ele estava falando com Deus, e Deus respondeu ele. Deus disse assim, contudo, eis que veio a resposta do Senhor. Se te arrependeres, então te restaurarei, para poderes me servir. E se falares o que é precioso, e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa
uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não te vencerão jamais. Amém. Pois estou contigo, a fim de te resgatar, de te salvar. Palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Sim, ó Pai querido. nós queremos, Deus, colocar, Senhor, a igreja diante de Ti. E esta palavra, como o Teu Filho, Senhor, o profeta Jeremias falou. Senhor, ele tinha prazer, satisfação, Deus, em estar se alimentando de Ti. Que isso venha sobre a igreja, Pai. Amém. Um desejo, Deus, de se alimentar, um desejo, Deus, de estar mais próximo de Ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, eu oro, Pai, e abençoa a Tua igreja, porque diz ali, Senhor, a Tua palavra, que o povo precisava se arrepender, Pai. Precisava, Deus, tirar aquilo que era ruim e colocar aquilo que era bom na Sua boca, Pai. A nossa boca, a gente tem também pregado sobre isso, ela tem poder, Pai. Amém. Que a nossa boca, ela seja de bênção e não de maldição. Aleluia. Que a gente possa vigiar o que a gente fala, Pai, porque, Senhor, aquilo que a nossa boca fala é aquilo que está cheio no nosso coração, É verdade, Senhor. Senhor. Que a gente possa, Deus, estar falando das Tuas grandezas, Pai. Amém, Que Senhor. a gente possa estar profetizando, Sim, Senhor, Senhor. coisas boas para a nossa vida e para a vida dos próximos, Amém, Senhor, Senhor. em nome de Jesus. Faça a tua Por isso, obra, nessa noite, faça Traga. o Teu querer em cada coração, Traga, Pai. Senhor. Que a igreja desperte, que vire a chave, como Sim, a gente Senhor diz, Jesus. Pai. Que acordem. Aleluia. O Espírito Santo diz, Senhor, ouça o que o Espírito Santo diz à Amém, igreja. Senhor. Abra os ouvidos, Amém. ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E o Espírito Santo está convocando a igreja Aleluia. a viver diante dessa palavra tão preciosa, Amém. que vai mudar a história das nossas vidas, Pai. Aleluia. Não vai ser pastor, não vai ser, Senhor, Deus, uma pessoa, mas vai ser a Tua palavra. Glória a Deus. A Tua palavra tem poder, a Tua palavra tem todo o poder, Amém, Senhor. Senhor. Que possamos entender e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai. Coloque a mão. Abençoa a casa de cada um, Ore a Pai. palavra. Abençoa, Senhor, o Ore trabalho, a palavra. Senhor, os filhos, Pai. Se derrama, Senhor, porque sabemos que se nós tiver esse amor, Pai, aqueles que estão ao nosso redor Amém. vão receber gotas deste amor, porque quando o amor, ele é grande, ele respinga, ele toca outras pessoas, Pai, em nome de Jesus. Que esse amor seja derramado e que possamos ser um canal que o Senhor possa usar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Deus é bom? Amém. Que a graça